Desabafo corporativo de hoje é felicidade no trabalho. Existe mesmo? Existe? Então, será que existe? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que CNPJ é um conjunto de CPFs. Então, a felicidade, ela pode ser propiciada por um ambiente, um conjunto de coisas que a empresa pode proporcionar, sim, né? Evitar alguns tipos de liderança e etc. Mas está muito dentro de nós, assim, acredito eu, né? O que você acha, Flávia? Felicidade no trabalho é igual a felicidade na vida. Quem está o tempo inteiro feliz em casa pode ser que não seja bem assim. Felicidade é diferente de humor. Né? Assim, eu sou extremamente bem-humorada e sou piadista, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Mas não significa que eu estou feliz todos os dias. Né? Existem mecanismos da minha personalidade. E no trabalho é a mesma coisa. Se você não é igual na sua casa e no seu trabalho, você tem um CID mais grave do que a depressão. Então é melhor prestar atenção, porque você é uma pessoa só. Não somos né? duas, três, não. quatro. Nesse caso, né, é um outro tipo de conversa, né? Mas é melhor que você seja uma pessoa só. A diferença é como você habilita a sua liberdade de fala. Exatamente. Inclusive, Einstein fala que felicidade não é você ter tudo e não ter problemas, é você saber lidar com eles. Então, eu acredito muito nessa habilidade de lidar com as situações, com os imprevistos. Inclusive, até tem uma palestra chamada Viva a Felicidade, em que mostra que não é uma felicidade que você constrói, mas é uma felicidade que você vive, baseada em algumas habilidades que você pode construir através do autoconhecimento, através da gestão emocional, através de você entender quem você é e onde você quer ir. Porque, às vezes, a grande questão é a dúvida. Quem eu sou? Mas, espera aí, qual é o caminho? E sabe o que é interessante? Quando eu pergunto para as pessoas assim, qual é o seu sonho? Ou o que te faz feliz? É um desafio responder essa pergunta. As pessoas não sabem. Elas não sabem, de fato, o que elas querem para ser feliz. E aí, quando você não tem um alvo, quando você não tem uma referência, você só vai vivendo dia após dia, dia após dia, dia após dia, não fazer, eu tenho que ter resultado, eu tenho que fazer, eu tenho que ter resultado. E essa essência que te sustenta, ela é ignorada. E as empresas poderiam estimular isso, né? Para que as pessoas consigam entender internamente o que realmente fazem elas felizes. E aí, uma escuta ativa dentro da empresa, um caminho para abrir, para fazer essa pergunta, para estimular os gestores a falarem com seus liderados. Mas o que é felicidade para você? A gente volta sempre para a questão do autoconhecimento. Infelizmente, as pessoas têm pouquíssimo autoconhecimento. E a partir do momento que se cada um de nós compreendermos quem somos e o que queremos, fica muito mais fácil a gente traçar o caminho para chegar lá. Né? Eu até chamo, né, de auto-performance o segredo da alta performance, porque é isso. O que para mim, qual é o significado do trabalho para mim? O que eu busco com esse trabalho e como que eu vou, então, a partir desse conhecimento, performar adequadamente e cada vez melhor em busca desse alvo. Mas você ia falar alguma coisa? Felicidade, ela não é um ponto De chegada. Nunca será. Fato. É uma grande ilusão, inclusive, querer falar sobre felicidade. Né? Nós somos básicos. Nós somos muito básicos. Nós somos espécies básicas. Quando colocou a felicidade nesse pacote, vendeu-se uma felicidade que ela tem preço e ela tem desejo. E a felicidade não é isso. A felicidade você não busca, você não constrói e você não vai atrás. Naturalmente, quando você está bem, quando você consegue todas as suas emoções, nós temos 7 emoções, todas as nossas emoções vivendo naturalmente dentro de nós, a raiva, a frustração, a alegria, não é felicidade, a alegria. Quando todas elas, a tristeza, elas podem aparecer, elas aparecem, um dia nosso a gente tem todas elas, a gente alcança momentos de felicidade. Felicidade não é busca. Ela é processo, ela é jornada. Se você fala, o que te faz feliz, por exemplo, como você sugeriu, o que te faz feliz, e a pessoa fala, me faz feliz, isso, ela não está falando de felicidade.
Ela está falando de desejo. Então, para conquistar a felicidade, na verdade, você tem que deixar de conquistar a felicidade. Ela não é uma conquista, ela não é um ponto final. Ela é um processo que acontece e desacontece. Então, e aí partindo disso, felicidade no trabalho existe? Para você? Olha, eu não acredito na palavra felicidade. Eu acredito no contexto de que nós temos momentos de iluminação. Eu acredito no humor. O oriental, ele dá uma aula disso. Uma aula. Né? Tanto os japoneses, os chineses, os indianos. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ir para esses países. Eu morei na Índia, inclusive, né? As pessoas, elas... o Brasil é um país muito sorridente também, né? Isso é humor. Isso é um estado de espírito. Você pode ter esse estado de espírito no trabalho, mas você buscar a felicidade no trabalho é igual buscar a felicidade no casamento, é buscar a felicidade na família, é buscar a felicidade na igreja. Não tem. Então, agora dentro como da gente tem um estado propício para que você tenha saúde mental. Eu particularmente, eu acredito neste estado. Então, assim, é um estado... Esse estado eu acredito. Eu acredito nesse estado e que esse estado, ele vai ser mais facilmente alcançado, eu digo, no seu ótimo, se a gente sabe o que nós queremos para nós. Então. E que a gente possa se colocar individualmente. Mas posso fazer uma pergunta mais voltada para o RH aqui? Ela adora fazer essas perguntas, tá, Flávia? Ela fica assim, você quer RH? Diga. Você quer RH? Então, você acredita que ter a pessoa certa no lugar certo possibilita um ambiente em que ela se sinta mais feliz, conectada no propósito? Muitas vezes, olha que interessante, né? Tem um caso que eu amo, tem vários casos, imagina, né? Tantos anos de experiência, tem vários casos que eu amo poder compartilhar. Tem um caso de uma pessoa que era um banker, né? Então, ele era um gestor de contas, estava no lugar certo, mas eu identifiquei que ele tinha perfil para gestor de pessoas. Olha. Em algum momento, um vice-presidente que era de negócio e foi para a área de operações falou, eu preciso de uma pessoa de negócio em operações. E eu lembrei dessa pessoa. Hoje ele é presidente do banco no exterior. É isso. Ele é um super Porque ele gestor. estava no lugar certo. Exato. Então, assim, Exato. quando a gente, de fato... E aí, muitas vezes, a pessoa fica onde está, não no seu melhor estado, né? Porque talvez ali não se posicionou e faltou alguém para olhar e falar, putz, a pessoa está no lugar errado. Faltou um mentor, né? Exato. E muitas vezes é isso, é você, de fato, colocar a pessoa num lugar mais propício para o seu desenvolvimento, para o seu florescer. Com certeza. Quando a gente coloca a pessoa neste lugar, nossa, brilha, cresce, desenvolve. Isso na vida, né? Eu tenho algumas antipatias, tá? Tranquilo. Eu tenho antipatia com propósito. Palavra a Eu propósito. tenho antipatia. E com essência. Hã? Essência. Curiosidade. Não, eu não tenho antipatia com essência, do jeito que usam, né? Ah. Porque algumas coisas ficaram num lugarzinho que você fala, meu Deus. Mas, ô Flávia, vamos Eu lá. vou te falar por que eu tenho antipatia com a palavra propósito. Vai lá. Você acha mesmo que você nasce com uma missão? Eu acredito nisso. Então, por isso você não tem antipatia com ela. Eu não acredito. A vida é feita de pequenas missões. Muitas Micromissões pequenas que te missões, fazem chegar né? na macro. Antes as pessoas viviam só 60 anos. Hoje elas podem viver mais de 100 anos. Raramente você conhece uma pessoa que nasceu talhado para ser o que ele é. É uma construção. Inclusive, você vai mudando, você vai criando tantas proposições na sua vida que o seu propósito não é isso que virou, né? Do propósito, com a sua missão. Às vezes, o seu propósito ele dura só 1 minuto. Só naquele momento. Meu propósito agora, por exemplo, nesse momento da minha vida, é levantar recursos para o Rio Grande do Sul. É isso que eu estou fazendo, não estou fazendo mais nada. Que legal. Eu só estou pensando nisso. Qual que é a minha missão? Levantar X mil reais para tal lugar. Agora, se você encasqueta na sua vida que você só tem aquela missão,
e você só tem aquele propósito, você fica doente. Eu particularmente, assim, aposto muito num propósito essencial, que eu chamava. Agora estou discutindo essência também, tá? Mas no propósito de ser melhor a cada dia. Então, como um propósito de vida, que eu seja amanhã melhor que hoje eu seja melhor que ontem. Onde você mede isso? Que medida É que é interna. essa? Não, é uma medida interna. É uma medida interna de que se eu hoje puder desenvolver alguém, eu puder dar uma palavra que faça alguém mudar, ampliar a sua perspectiva, que eu possa... Então, assim, eu busco deixar todos os dias algo melhor do que eu deixei no dia anterior. Mas de fato, a medida... Para quê? Para quem? Para qualquer pessoa, para qualquer organização. Mas para quê? Para quê? Porque isso... Isso faz ela feliz, né? Isso me faz acreditar que eu estou deixando algo melhor para o mundo. E que eu estou fazendo a diferença. Então assim, você sabe que isso é que está trazendo doença mental, gente. Você está entendendo? Quando a pessoa fala assim, eu tenho que deixar um legado, ela já adoeceu. Ela está vivendo só para deixar um legado. Deixar algo. Fazer o outro. Deixar a empresa. Deixar aquilo. Quando você tira tudo isso do seu espectro, você faz algo para quê? Nada. Eu só faço pelo sentido de viver. Quando a gente está esperando, não, eu faço porque eu vou ser melhor hoje. E aí aquela pessoa vai se sentir melhor por causa disso. Você só está para fora. Aí a gente não pode falar de essência mais. Por isso que eu tenho discutido essência. Entendeu? Então, quando a gente vai realmente desenvolver a questão do propósito, da essência, é o caminho inverso. Mas eu acredito muito, assim, que... É o silêncio, é o inverso. Não dá para colocar um tamanho de propósito. Assim como para você dá. tem mini propósitos que acontecem a cada missão, tem pessoas que têm propósitos com um maior que fazem mini propósitos para chegar nesse maior. Eu acho que o mais importante, eu até concordo com você, felicidade não é uma busca, ela é um estado de consequência daquilo que a gente vive, das escolhas que a gente faz, de como a gente lida com coisas que não estão na nossa mão, que a gente consegue administrar ou não consegue administrar. Mas a palavra propósito, assim como o autoconhecimento, assim como... É um lugar comum, né? Ela se banalizou. Sim. Né? Ela se banalizou. Mas o que isso tem de significado dentro de mim, o que isso tem de significado dentro de cada um. Para você, talvez, não faça tanto sentido, né? Mas eu acredito muito que como que a corporação, pensando aqui no desabafo corporativo, pode contribuir para esse ambiente, entre aspas, né? Mais feliz, mais saudável, né? Então, quais são as políticas e práticas que a gente pode ter dentro da organização? Então, a gente não pode falar de felicidade, de propósito, de essência, gente. Nós estamos falando de um jogo de xadrez. Quais são as regras para que as pessoas estejam no tabuleiro? Jogando um jogo. Você acha que a empresa ela consegue criar ferramentas, mecanismos ou um caminho para que as pessoas encontrem esse ambiente mais saudável, desenvolvimento. Isso. Vamos falar isso. Um ambiente propício para o desenvolvimento de cada um de nós. Eu acho que sim. É isso que nós três fazemos na vida, inclusive, é levar para esses lugares possibilidades de crescimento. Então, eu acredito que sim, claro. É meu trabalho desde sempre, né? E aí você... Por que caminho você entra? Você entra pela questão de saúde mental, de promoção de saúde. Eu entro por vários caminhos, na verdade, dependendo do diagnóstico que eu fizer. Eu posso entrar até com tecnologia, dependendo do diagnóstico que eu fiz naquela empresa. A questão que eu falo sobre a tal da felicidade, por que a pessoa não sabe te responder, Isa? O que te faz feliz? Olha, eu acredito que é porque ela não parou para pensar nisso. Não, não é. É por quê, então? A narrativa do mundo já estabeleceu o que é felicidade. Nós estamos falando aqui de neurociência já. Nós não estamos falando aqui mais de um treinamento. As pessoas, 1% do mundo tem condição de livre-arbítrio. Todos os outros, eles estão decididos por dados
e influência o que é felicidade. Nossa, então, 1%? 1%. Então, quando você pergunta para uma pessoa o que é felicidade, o que vai vir na cabeça dela? Uma varanda gourmet, um salário X, um carro X. E ela só não tem a coragem uma de viagem falar, Y. então. Ela não tem a coragem de falar. Porque é muito medíocre, entre aspas. Tá no a felicidade ter, né? está no ter. Então, o que ela vai fazer? E por que está acontecendo isso no mundo? Vamos internalizar. Mas ela não sabe nem o que ela está falando. Entendi. A experiência do ser mesmo É outra. ela é uma experiência que não precisa de nada. Sim. A experiência, eu te falo agora como monge. A experiência do ser não é uma experiência que você precisa falar que você está fazendo. E nem você precisa ser melhor no dia seguinte. Você já é. Aliás, não tem ninguém nesse planeta Que não seja. que acorda no dia seguinte pior do que o outro dia. Todo mundo acorda diferente no dia seguinte. Necessariamente evoluído? Diferente. Evolução também é uma outra questão, Não, então. né? Mas assim, o diferente, eu não deveria buscar que o diferente de hoje que seja mais. É que pleno também é uma palavra. Né? Plenitude, mas que seja mais amplo. O hoje seja mais amplo do que foi ontem. Eu vou fazer uma pergunta filosófica. Para quê? Eu só quero entender para que essa busca. A vida, na verdade, ela é uma sequência De ser. de acontecimentos do planeta. Se você pode planilhar a sua vida inteirinha e ela não acontecer. Sim. Agora, se você ama a vida profundamente, se você ama as pessoas, se você ama os acontecimentos, você já está vivendo em plenitude. Você não tem que ter esse monte de regra. E como a Você gente faz entende? dentro da organização, não regras, mas como a gente faz dentro da organização para este viver pleno num ambiente de trabalho? Bom, eu vou usar outra palavra que já caiu no lugar comum também, né? A gente está usando várias, da nossa área, inclusive. cheia, Nós é conhecemos cheia. todas elas. A saúde cheia. mental também caiu no lugar comum. Todas as palavras que a gente está usando aqui, a gente usa toda hora. Sim. E vocês também vão ter Sem antipatia exploração. dela daqui a pouco. É. Você vai demorar um pouco. Eu sou 30 anos mais velho que você, então... certo? 30? Tudo isso? Acho que não, hein? Só tenho cara de novinha. Mas a gente vai... de tanta gente ouvir, a gente fala, não é possível que essa pessoa vai falar isso igual de novo, né? Mas acontece. Apesar de nós sermos diferentes, certamente nós somos diferentes dessa balela, o despertar, ele tá quando você toca a alma do outro. E você consegue tocar a alma do outro quando você está no trabalho. E esse toque da alma não é assim, eu vou te ensinar a descobrir o que você precisa. Porque a gente não consegue fazer isso. Se alguém está prometendo isso, individual. é muito pessoal. E é um despertar mesmo. Às vezes, numa palestra boba que a gente vê por aí, né, aqueles palcos cheios de uhul, ah, não sei o quê, a pessoa desperta ali. Ela pode despertar ali, ela pode despertar numa igreja, ela pode despertar numa reunião, onde ela está olhando aquilo e, de repente, ela tem um... Agora, para isso, você tem que estar num estado propício. Então, a meditação sempre foi, e agora as pessoas já estão entendendo sobre isso, é o único caminho de vocês ter a mente limpa para observar o momento do seu crescimento. Cabeça cheia de informação, cheia de dados, cheia de certezas, cheia de regras, cheia de palavrinhas, elas não despertam. Muito bom. E para vocês, para a gente terminar, o que você entende que deveria ser uma prática no ambiente de trabalho para a gente ter esse ambiente mais propício ao despertar? Espaço de escuta, eu acho que é muito importante, porque a gente sempre é enxurrado de coisas para fazer e pouco é ouvido, e a gente sabe da importância de ser ouvido. Um olhar carinhoso para a comunicação, porque às vezes se faz uma coisa e se fala outra, então Certeza. alinhamento
alinhamento de fala com conduta. E Clareza, isso, né? Clareza, e isso de cima para baixo. Estimular uma cultura praticada, porque a cultura da parede, do site é a coisa mais linda, mas se não se vive isso, né? E volto a dizer, vem de cima para baixo. Vem. É fundamental que esse que está lá no alto seja o primeiro a praticar essa cultura que é falada. E também a importância da liderança. Eu sempre volto para a liderança, né? Da liderança ser uma liderança que se conecte com o ser humano. Não é só o meu liderado, mas que ele consiga ter uma proximidade ao ponto de se conectar e entender aquele ser sistêmico, que não é só a parte do trabalho, porque ele não entra na empresa, fecha a porta e fica para trás. Ele tem toda uma bagagem, toda uma história, toda uma vivência dentro de casa e que merece, sim, ser considerada com generosidade, com respeito, né? Sem perder, obviamente, os limites, mas com esse espaço. E se não vem do líder, nunca vai acontecer, né? Porque ele não vai se sentir à vontade para trazer. Então, acho que esse lugar de espaço para se conectar com o outro, de vulnerabilidade, é fundamental também. Autoescuta? Autoescuta. Escuta por parte da liderança, Sim. né? E aí você sempre me provoca, né? E o RH. E é exatamente isso. A área de recursos humanos, a área de pessoas, a área de cultura precisa desenvolver estes gestores para que, de fato, eles promovam espaços de escuta real, Sim. autenticidade real, que aí a gente tem segurança psicológica e aí que a gente pode despertar para o nosso melhor. Mas já acabou, galera. Só tem uma coisa para a gente poder encerrar. Nada disso existe sem outra palavra que caiu no lugar comum, né? Que a gente tem antipatia dela também. Mas que a gente faz isso todo dia porque é o nosso trabalho. É o nosso trabalho, né? De nós três aqui. Sim. Nós estamos no RH e estamos com autoconhecimento. Se você não tem autoconhecimento e se você não tem autodesenvolvimento, não adianta. Vai ter treinamento. Aí você treina, passa o final de semana, né? Fazendo aquele monte de coisa. Chega segunda-feira, nada muda. Não sei o quê, e volta no lugar comum. Exatamente. Valeu, obrigada. Obrigada.